Hoje, eu gosto muito de assistir debates, e eu estava assistindo um debate da Assembleia de Deus, e nesse debate, os pastores estavam debatendo sobre prosperidade, sobre fazermos votos com o Senhor para conseguir algo, fazermos votos com o Senhor para conquistar algo, para chegar em algo, para desfrutar de algo. E quando eu vi esse debate, eu me entristeci muito. Por que que eu me entristeci muito, irmãos? Porque muitas pessoas leem a Bíblia e ainda não entenderam a Bíblia profundamente. Como assim, pastor, não entenderam a Bíblia? A velha aliança, ela mostra o poder de Deus aqui na terra. Quem era próspero, quem tinha Deus na vida, tinha Deus com ele, era bem-sucedido em tudo que fazia. Na nova aliança, nós vemos que Deus nos leva a um novo nível. Ele nos leva a desfrutar, a viver o mundo espiritual, a viver o reino, a viver a justiça, a viver a glória profunda e poderosa de Deus. Essa é a diferença da velha e da nova aliança. E a principal diferença disso tudo é que na nova aliança, quando nós buscamos o reino, quando nós buscamos a justiça, tudo é acrescentado em nossas vidas. Ali em Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 6, versículo 33, olha que poderoso o que o Senhor diz aqui, ó. Mateus 6, 33 diz assim, olha que poderoso. Mas buscai primeiro o reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aqui está dizendo que se nós buscamos um mundo espiritual, as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. Então nós temos que focar no reino, focar na justiça, focar no querer e na vontade do Senhor. Porque quando nós focamos nisso, o sobrenatural acontece na nossa vida. Isso é claro, é simples e é objetivo. E quando nós entendemos isso, nós vivemos o sobrenatural. A paz, Janete, seja bem-vinda, querida. Convide mais pessoas. Essa palavra vai ser poderosa. E quando nós entendemos isso, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. Quando nós entendemos isso, nós vivemos o sobrenatural do Senhor, desfrutamos do sobrenatural do Senhor. E quando nós desfrutamos do sobrenatural do Senhor, a nossa vida, a nossa história, tudo em nós é transformado, porque a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, ela se realiza em nossas vidas. E vendo esse debate hoje, vendo os pastores debatendo, argumentando sobre pedir algo para Deus, fazer voto por conquistas financeiras com Deus, é certo ou é errado? Querido, quem define o que é certo ou errado com Deus é você. Quem define o que é certo e errado com Deus é você, é a sua sensibilidade no espírito. E uma das coisas que eu costumo ver e costumo ministrar, e eu quero hoje trazer algo para você. Eu quero trazer para você hoje a visão do Senhor sobre o lado calvinista, arminiano e pentecostal. O que, pastor, o senhor quer trazer? Porque no final de tudo, eles vão chegar no mesmo conceito da vontade do Senhor. O calvinismo, o arminiano, o pentecostal, eles sempre vão chegar no final de tudo, que é a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ela tem que ser boa, perfeita e agradável para a nossa vida. E uma coisa que nós precisamos entender é que o calvinista, ele enfatiza a soberania de Deus na salvação. O arminiano, ele defende, enfatiza a resposta livre do ser humano à graça. E o pentecostal é mais um movimento sobre a experiência do Espírito Santo do que um sistema de salvação. Mas o calvinista, as quatro principais vertentes dele é: Deus escolhe soberanamente quem será salvo, o ser humano, por causa do pecado, não consegue vir a Deus para si mesmo, a graça de Deus é vista como eficaz e irresistível para os eleitos, e a salvação é obra de Deus do começo ao fim. O arminiano, Deus oferece a graça a mim
mas o ser humano pode aceitar ou rejeitar. A eleição é entendida de forma condicional, ligada à fé. A graça pode ser resistida e alguns vertentes admitem que as pessoas podem se afastar da fé. O pentecostal, ele foca no batismo do Espírito Santo, dons espirituais, cura divina e avivamento. Não é definida principalmente por um modelo único de salvação, não há prática histórica, muitos pentecostais seguem uma visão arminiana da salvação, há pentecostais calvinistas, mas eles são menos comuns. Em resumo, o calvinista, Deus salva soberanamente, arminiano, Deus salva, mas o ser humano pode responder ou resistir, e o pentecostal, ele tem um ênfase na experiência espiritual. Esse é o principal profundo de tudo isso. É a principal vertente de tudo isso. E quando nós vemos a principal vertente de tudo isso, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. E quando nós vivemos o sobrenatural do Senhor, nós desfrutamos do sobrenatural do Senhor. E Deus fala com cada um à sua maneira. E eu quero trazer algo para você sobre uma passagem muito forte da Bíblia que muitas pessoas muitas vezes não entendem e acabam deixando de viver o sobrenatural do Senhor. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim, que não vivem o sobrenatural de Deus porque elas querem se encaixar em algo simples e objetivo. Então, vamos focar em algo. Buscai em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas em nossas vidas. Se nós buscamos a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor, nós vivemos o sobrenatural do Senhor. E eu quero hoje instigar você a algo sobrenatural. Eu quero hoje instigar você a viver profundamente e quebrar paradigmas na sua vida. Eu quero levar você hoje a quebrar o sobrenatural na sua vida, na sua história, no seu ser. Hoje você vai transformar a sua vida no sobrenatural, poderoso e perfeito do Senhor. Se você não entendeu isso ainda, você ainda não viveu o sobrenatural do Senhor, porque o sobrenatural do Senhor, ele quer nos levar a viver o sobrenatural dele. E o sobrenatural dele consiste em o quê? Em viver o poder grandioso e soberano do Senhor. E quando vivemos o poderoso e o profundo do Senhor, desfrutamos do teu sobrenatural.